paz do Senhor, queridos, seja muito bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador. Este que vos fala, o seu amigo e irmão presbítero Ubiraci Silva, direto da Ade Monteiro, Paraíba. Muito bem, estamos numa temática sobre compreendendo os limites do namoro cristão. Em continuação, já estamos no segundo ponto, abordando sobre o namoro como uma fase de consistência. Dentro desse aspecto, nós estaremos falando e abordando, dentro desta temática, a metodologia de investimento, ok? Se você já conheceu, passou pela primeira fase, que foi a fase de conhecimento, então agora vamos nutrir a fase de consistência. Para tanto, vamos ler no livro do Gênesis, capítulo 24, o texto que estamos tomando por base para tecermos pouco a pouco os comentários dessa sistemática de conteúdos bíblicos. Diz assim o versículo de número 10. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Muito bem, nós queremos utilizar deste texto, como também outros que estaremos posteriormente citando aqui na continuação deste estudo. No que diz respeito a investir, a consistência é agora um momento de investimento. E nós retomamos o versículo de número 10 para mostrar que o servo saiu disposto a tomar esta iniciativa e de que não queria voltar de mão abanando. E por isto ele pensa, se eu não conheço a família da moça, eu não conheço ninguém por lá, então é necessário ter condição, investimentos que demonstre que nossos sentimentos são sinceros e de que também venha impressionar. E aqui é onde nós vamos começar a tecer o nosso comentário sobre a consistência. O jovem quer um namoro, quer contrair um compromisso, quer chegar a um compromisso com uma moça. Então, as iniciativas na prerrogativa de conhecimento já passaram. Então, agora estamos no que diz respeito à consistência. E para que possa-se aí então firmar um compromisso com a aprovação de Deus, não é o suficiente só a aprovação de Deus, querida. Mas irmão Biraci, Deus aprovou. Maravilha, vai dar certo. Mas veja que antes de Deus aprovar, haviam recursos, foram juntados recursos para o investimento no projeto. Segunda parte da consistência. Não é porque Deus vai aprovar que você não vai ter que impressionar. Vai ter que ter a sua parte agora. Vai ter que ter o seu momento. Vai ter que haver as suas iniciativas em demonstração de impressão. Já viu aquele ditado que a impressão é a primeira que fica? O homem não reuniu 10 camelos para passear e correr risco no deserto, para chegar lá e apenas ficar com ele de enfeite. Não, senhor. Ele levou como objetivo de impressionar Rebeca, impressionar a família de Rebeca. Quando lemos o capítulo de número 24, após ele perceber tudo que já fomos observando no versículo 20 e 21, observe que a primeira coisa que ele faz, depois que ela dá de beber aos camelos, ela impressionou ele. A moça também tem que impressionar com a sua postura, com o seu falar, com a sua dinâmica. A moça tem que impressionar o rapaz. Isto é fácil demais. Elas conseguem fazer isso apenas com o abanar de um cabelo, apenas com o que diz respeito a um sorriso, a um olhar do lado, a um olhar nos ombros. Elas impressionam sempre. As jovens, as mulheres têm este fenômeno por natureza que Deus lhe deu. Então, podem fazer uso, não abusem, não é? Mas usem com modéstia, como a Bíblia nos ensina e também nos demonstra, ok, jovem? As moças podem impressionar, mas não tanto, para não humilhar demais os rapazes, não é? As candidatas, há moças que impressionam de forma extravagante e é preciso ter um pouco de ponderação. Muito bem, isto é apenas no que diz respeito a um quebra-gelo na brincadeira, mas que é verdade, Então, as moças devem continuar impressionando, é papel da natureza feminina impressionar o macho, o alfa. Então, ela precisa realmente isso, desde o reino animal até o reino, no que diz respeito do ser humano, não é? O habitat do ser humano, do homem. Então, vamos lá.
Observemos aqui o que é que acontece no versículo de número 22 do capítulo 24. Estamos falando do namoro com uma fase de consistência, estamos adentrando para essa metodologia neste ponto, ok? Vamos lá. Diz assim o versículo de número 22 do capítulo 24 do livro do Gênesis, na Bíblia Almeida, revista e corrigida, a que temos utilizado para esta sistemática de estudos. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Observe o quanto ele quis impressionar a moça. Ele poderia ter dado apenas uma peça, mas ele achou por bem de dar a ela também, depois do trabalho que a moça teve, com tanto esforço, impressionou ele, deixou ele admirado, então ele tinha realmente de que dar um bom parecer maior, superior. Então, o que é que eu quero dizer com isso? À primeira mão, se a moça impressiona, o jovem deve buscar meios também de as impressionar. Impressionar com bom sentido, impressionar com bons e verdadeiros sentimentos que possam demonstrar o seu interesse pela moça. Nunca foi pecado, jamais será errado o rapaz tentar impressionar. Às vezes, por conta de uma ética moral exagerada, as moças, às vezes, chegam a dizer, isso é amostramento, está se amostrando muito. Então, o rapaz, ele deve ponderar também, de maneira prudente, a sua iniciativa de impressão. Mas nunca foi errado. Se ele quer impressionar com um novo penteado de cabelo, se ele quer impressionar com uma boa vestimenta, se ele quer impressionar com um bom perfume, se ele quer impressionar dando-lhe um presente caro, isto jamais será errado ou pecado. Não, senhor, não, senhora. Impressionar se faz necessário. E é interessante observarmos isto em todo o conteúdo da história da raça humana, que Deus ele sempre quis impressionar os homens e nos impressiona até hoje com todas as coisas que ele criou. Mas trazendo para o nosso para a nossa sistemática deste assunto, observamos aqui de que ele impressiona. É necessário que o rapaz impressione, busque impressionar não somente a moça. Veja que ele impressionou-a, mas também impressionou a família quando ele é convidado até a casa de Rebeca. Entre tantas impressões deixadas, ele deixa outras que é muito importante frisar. A importância de conhecer a natureza da família. Ele quer impressionar a moça com o senso de responsabilidade que ele tem, com o interesse que ele tem. Vamos observar o seguinte: ele impressiona a moça só depois de conhecer o seu perfil. No versículo 22, só depois. Ele não impressionou antes, porque não tem sentido você impressionar uma pessoa se não há um interesse de iniciativa, de compromisso para com ela. Não busque impressionar ninguém para não alimentar falsas esperanças. O que acontece com muitos jovens, muitas moças, às vezes elas impressionam um rapaz e não tem nenhum interesse de compromisso com ele. Não faça isso, querida, não faça isso, querido. Se você não tiver um sentimento de compromisso com ela, não busque impressionar esta pessoa, porque você estará fazendo ela sofrer ou ele sofrer, porque talvez haja nele ou nela um sentimento. E como nós falamos aqui, devemos conhecer as pessoas, os seus sentimentos, respeitando de forma paciente. Então, é necessário se preocupar, tal como eles se preocuparam desde o início. 24, o versículo de número 5, mostra que disseram, se a moça não quiser vir, então automaticamente ela tem direito e liberdade de escolha e de expressar os seus sentimentos. Por isto, há necessidade de se impressionar, sim. Porém, só se impressiona a pessoa quando se há interesse nela, quando se há alguma predisposição de contrair um compromisso com ela. Caso contrário, não a impressione, não o impressione, para que não venha frustrar as ideias e machucar o sentimento da pessoa alheia, ok? Fica aí então essa dica. Isto não compete somente aos jovens, mas compete ao ser humano, a nós. Se você não quer contrair uma amizade com aquela pessoa, não dê boas impressões que venha abrir um leque de possibilidades e que você não vá ter afinidade com ela, ok? Então só impressione uma pessoa de fato quando você tem interesse
de contrair um compromisso com ele. Espero que esteja me fazendo entender e que possa, assim, então, servir de um alerta e contribuir para o melhor relacionamento entre amigos, irmãos, pessoas e possivelmente um casal que venha a surgir. Então, fica aqui. Ele impressiona, mas só impressiona depois de conhecer o perfil. Ele conheceu e tal, definiu, se não é ela. E depois, então, veja que depois demonstra interesse de conhecer a família. Isto impressionou ela, isto impressiona. Quando o moço, ele se interessa, e a sua família, como está? Seu pai é crente, sua mãe é crente, seus irmãos? Então, é o interesse pela família, isso impressiona, tanto do lado masculino como do feminino. A moça também pode impressionar o rapaz, sim, demonstrando interesse pela sua família, caso ela, de fato, tenha interesse em firmar um compromisso. Então, impressionar é necessário, porém, de forma prudente. Ele impressionou depois que tinha certeza que seria ela a candidata. Ele impressiona ela, demonstrando interesse pela família. Ele demonstra interesse sério quando pergunta: tem lugar na sua família? Versículo de número 23 em continuação. Observe essa expressão. E disse: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Que ousadia deste rapaz, que ousadia dele. É como se chegasse em uma fase de consistência e dissesse assim: qual seria a possibilidade de conhecer a sua família, de haver um entrosamento, quem sabe um evangelismo aos seus parentes que não são crentes, apenas com intenções, claro, de se chegar mais perto da família. Mas isto são demonstrações de interesse que demonstram aqui, neste contexto, impressões. Olha, ninguém não se preocupou tanto de conhecer a minha família. Então ela fica impressionada e ele faz questão de intensificar, alimentar e nutrir um plano e um projeto que está em processo de desenvolvimento, já aprovado por Deus, mas ele trabalhou toda essa metodologia. Observemos mais ainda. Ele não revela todo o projeto para ela. Ele apenas mostra que Deus está aprovando suas intenções. Nos versículos de número 24 a 27, nós observamos que ele conta para ela, mas ele parcialmente dá a entender. Deu a Naor, disse-lhe mais: também temos palha. Olha a disponibilidade dela, a predisposição dela também em dizer: a minha família é assim. Uma correspondência. Ela corresponde a ele, ela corresponde ao que está acontecendo. Quando Deus aprova, as coisas vão se encaixando, como já disse aqui, é como uma luva, querido, querida, vai dar certo, vai ser sim o momento abençoado por Deus. Estou crendo de que após essa temática, muitos rapazes, muitas moças estarão desenvolvendo e firmando compromisso e abençoarão as suas vidas. E quando se casarem, eu quero comer do bolo. Mas vamos ficar por aqui, porque o tempo já está passando e estamos então parando este vídeo neste momento e daremos continuidade em aulas posteriores, tratando desta mesma temática, deste assunto, uma fase de consistência. É o namoro como uma fase de consistência. Investimentos são necessários e impressionar o candidato ou a candidata de uma maneira prudente, sadia, mas que há necessidade e que haja predisposição de ambos os lados. Fico por aqui, o seu canal Relíquias de um Pregador, esse que vos fala, seu amigo e irmão presbítero Ubiraci Silva. Dá o like, contribui, compartilha, ajuda aí o canal, é de bênção e eu te agradeço. Cada vez que você acompanha e compartilha e dando o seu like, você está ajudando esta temática, esse conteúdo bíblico que só fará somar ainda mais na vida de outras pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.